Terceira temporada de One Punch Man chegou ao fim e realmente foi um desastre. 12 episódios da primeira parte e uma segunda parte já confirmada com o mesmo estúdio aparentemente. J.C. Staff que está sendo amplamente criticado por destruir, acabar com a história, a animação, fazer com que o nome de One Punch Man vá pra lama, e é o mesmo estúdio que vai continuar em 2027 com a segunda parte dessa terceira temporada, mas teremos um intervalo maior. Pode significar uma melhoria, mudança até de equipe ou não, né? Isso a gente tem que esperar. Mas, falando sobre este último episódio, tivemos a aparição de Saitama. Maior parte do episódio finalmente focando no protagonista, como era no mangá, e talvez alguns momentos interessantes de animação, ou pelo menos na média, pouquinho pra cima às vezes, do que a gente teve nessa temporada. Mas isso salvou a experiência da terceira temporada como um todo? Considerando que tivemos algumas supressões ou cortes, enxugamentos, até mesmo de história nesse último episódio, e um corte seco para uma próxima parte que ainda vai demorar para chegar. Tanta coisa pra gente conversar sobre este último episódio dessa terceira temporada até agora de One Punch Man e sobre a terceira temporada como um todo. Foi mesmo um desastre, o hate foi desproporcional, a história foi acabada, liquidada. Vem ouvir a minha opinião, enquanto, é claro, eu quero saber a sua aqui embaixo. Dessa vez eu preciso da sua opinião sincera. O que você achou dessa temporada? Lado bom, lado ruim? Só teve lado ruim? Quero saber a opinião para entender o que o fandom tá achando. Eu sei que tem muita gente que pensa quietinho e não coloca a opinião aqui embaixo. Isso faz falta às vezes. Parece que a voz dos fãs é apenas uma coisa e opiniões diferentes importam. Deixa o like de vocês para ajudar esse vídeo a ser cada vez mais divulgado, o canal também, e se inscreva para acompanhar mais conteúdos como esse. Bora continuar falando de One Punch Man, por enquanto, o último vídeo dessa terceira temporada. Episódio 12 teve um foco bastante grande no Saitama, que finalmente encontrou o monstro mais poderoso ali dos monstrões, da Associação de Monstros, e acabou com ele num soco. Isso foi um pouquinho, inclusive, mais rápido até mesmo do que a versão do mangá. Eles estão seguindo um caminho de consolidação, não apenas escolhendo as versões mais curtas, as originais, da primeira versão adaptada por Yusuke Murata da história do One, mas também, pelo visto, fazendo cortes, censuras, deixando a coisa mais compacta para dar tempo de acelerar. Esse episódio adaptou pelo menos 4 capítulos do mangá e algumas pontinhas, considerando que ainda teve ali um pós-crédito com o King especialmente, e tivemos algumas aparições então de outros heróis Rank S, como Tatsumaki, que chegou até Gyoru Gyoru e acabou com ele. Gyoru Gyoru que tava todo cheio de si, né? Que eu sou um paranormal muito melhor que você, agora você vai ver alguém do teu nível e melhor. E ele não conseguiu fazer cosquinha na Tatsumaki, que consegue deixar ele em pedaços, mesmo quando o Gyoru Gyoru assume a sua verdadeira forma. Ele até tenta passar ali a Tatsumaki de lado, tentar escapar daquela situação, mas Tatsumaki conhece muito bem o seu inimigo, ela é uma heroína, afinal de contas, que domina muito bem qualquer situação de batalha até então em que ela está envolvida, e ela percebe que Gyoru Gyoru, quando sem saída, chama alguém que é Orochi. Orochi, que até mesmo ela ouviu falar, que Gyoru Gyoru já apresenta como o mestre de todos eles ali, quer dizer, Gyoru Gyoru o criou, mas Orochi é o poderosão. E quando ele chama Orochi, teoricamente hipnotizado para sempre atender os seus comandos, não vai. Tatsumaki ainda pergunta, será então que um dos outros heróis encontrou esse Orochi? Ele não deve ser tão forte, porque se eu tô aqui, os outros são fortes, mas eu sou melhor, então alguém tá enfrentando. E claro, quem tá enfrentando é Saitama. Ela não faz ideia, ninguém faz ideia, mas Saitama foi abrindo seu caminho até ali entre monstros, entre cachorrinho de estimação, que ele dá um soquinho, inclusive fraco, só para o cachorrinho sentar, sair do caminho, parar de atacar ele, e o cachorro fica traumatizado. Toda essa sequência do Saitama chegando perto, encontrando o cachorro, esse tom de humor que sempre permeia as falas e cenas do Saitama, dele nem tá procurando briga, na verdade ele só quer achar quem tá fazendo barulho e pedir pra parar, e o cachorro vai pra cima dele e ele reage. O monstro vai pra cima dele e ele estraçalha o monstro. O Orochi vai o atacar e fazer discurso e ele fala, ai, sério, não aguento mais discurso. Do monstro ancião de não sei quanto, do mais forte,
do rei dos mundos e eu não aguento mais essa coisa, vamos acelerar. Se você percebeu, eu tô só reagindo aos golpes, eu só quero silêncio. Eu acho maravilhoso. O tom de construção do Saitama é algo que nem sequer essa adaptação da terceira temporada consegue apagar, mas tira o brilho. Porque tinha inclusive mais cena, mais falas, mais tons ali para trazer comédia que foram eliminados completamente desse corte final do episódio 12, o que enfraquece um pouco. Saitama não é só o soco, eu acho que Saitama é o soco forte, o soco sério e também é esse humor. E esse humor dele veio muito pincelado, afinal de contas é assim também no mangá. Eles escolheram a versão original, que em alguns pontos, inclusive, tinha menor participação do Saitama do que nos terceiros redraw, terceiras versões de algumas das lutas que aconteceram, como do Kid Emperor. Então isso esvaziou ainda mais o Saitama. Aí você chega no último episódio e ainda suprime, deixa menor a luta que podia ser um pouquinho mais esticadinha. Não tem muita defesa. Por mais que a luta do Saitama e as outras microlutas de Rank S que apareceram tenham sido medianas, pelo menos, ou seja, não foi um episódio catastrófico como muitos que a gente viu durante toda essa temporada, o episódio não tira aquele gosto amargo no fã, aquela sensação ruim, aquela ideia de que a temporada foi destruidora, caótica, tenebrosa. A gente teve também a aparição do Darkshine, lutando contra o Deus Inseto, dizendo, nossa, você aqui eu tô te observando porque você é exatamente o que eu queria, pelo menos em tese. O cara que tem uma carapaça endurecida por fora, um corpo praticamente só de músculos, mas no fim você me atacou, eu nem revidei e você nem é nada, assim, nem é qualquer coisa que me importe. Ele acaba com o monstro também com um soco só. O Pig God lá, o Deus Porco, ele tá engolindo todos os monstros. Chega o outro e engole um, inclusive de ameaça nível dragão, e ele consegue sair e fica com ódio, porque ele também é assustador. Inclusive o seu poder é nojento, é horrível. Ainda estão lá dentro o Flash, o próprio Puri Prisoner que a gente viu no episódio passado, o Amai Mask que continua lutando, e todos esses, inclusive Tatsumaki, percebem quando a coisa começa a ficar extremamente perigosa. Algo bizarro está acontecendo ali. Porque quando a luta de Orochi contra Saitama realmente começa, luta, né? Porque com o Saitama ali a coisa praticamente é unilateral, ou não, enquanto ele tá só deixando bater porque ele não tá afim de lutar, ele quer só resolver o barulho e depois ele elimina em 2 segundos. Bem, quando isso acontece, Orochi vai pra cima porque Orochi percebeu que o Saitama é o monstrão da Cidade Z, é aquilo que ninguém sabia muito bem quem era o responsável, achavam que era um monstro, achavam que era alguém da própria associação de monstros e não era. Era este cara, careca de capa, que não era nem mapeado nos principais riscos que Gyoru, que eles ali reuniram, dos principais heróis, porque ele passa batido entre todos os heróis, ele não é considerado o fortão. O King tem toda a fama que tem porque era o Saitama, a gente viu isso. Inclusive King tá lá no pós-crédito e a gente já comenta. Não ficou muito claro, nem na versão inicial do mangá, mas principalmente no anime, que o próprio Orochi, ele achava que ele era um deus reencarnado, que ele seria o deus reencarnado, por causa de algumas escrituras que ele achou, ali onde eles estavam inclusive, escrituras super antigas, ancestrais, que tinham uma ilustração exatamente dele, que sofreu vários experimentos, era um humano, ascendeu como um monstro extremamente forte por causa do próprio Gyoru, e quando ele se tornou esse monstro super forte, ele encontrou essas escrituras que falavam de um deus renascido, a partir de um sacrifício absurdo, e ele se viu naquela parede e ele falou, pronto, eu sou esse Deus. E este cara fortão que chegou, ele é o meu sacrifício perfeito, porque ele atingiu o ápice dos humanos, né? Ele atingiu o máximo que um humano pode ter de capacidades. Olha lá, o cachorro volta e fica com medo do Saitama só porque ele olhou pra ele, pro bicho. Mas ele não percebe que Saitama não é o auge das capacidades de um ser humano. Ele quebrou esse limite. Ele não tem mais limite. O Saitama é acima de qualquer coisa. Então ele vai pra cima do Saitama cheio de vontade porque ele encontrou um desafio, um sacrifício à altura, e o Saitama primeiro dá um soquinho que acaba com seus tentáculos, né, com aquelas cabeças que ele manda pra cima dele, e depois o Saitama, com raiva, vendo que ele é um monstro, ele vai em direção ao Orochi, e no anime é simplesmente aquela sequência que foi devidamente bem feita dentro das circunstâncias de JC Staff em One Punch Man terceira temporada, dele indo pra cima no soco sério e acabando com o Orochi num golpe só. Eu fiquei em dúvida, porque no mangá não é assim. Porque no mangá, inclusive na versão que eles estão, né, seguindo, ele tinha um momento do soco, de enfrentamento, depois vinha a água que acontece, que existe lá no subterrâneo, e ele tomava um banho, e na verdade ele destruiu o Orochi com uma aguinha que ele jogava pra cima dele, como um turbilhão de água, e falava, e é isso aí pra você aprender, que é importante respeitar esse momento aqui de banho, limpeza, não sei o que, não lembro
lembro a fala exata. Eu sei que tinha, de novo, mais uma inserção de humor e um esticamento, um momento um pouquinho mais alongado dessa batalha, que é importante. Por mais que as coisas com o Saitama terminem muito rápido, eles vão inserindo justamente essas loucuras e bizarrices para que não seja uma coisa de 2 segundos de ação e fim. Tem que ter um pouquinho das outras coisas, que seja um diálogo dramático, que seja muitas vezes o lado cômico. E o lado cômico aqui não teve tanto. Eles deixaram mais compacto para conseguir entregar o que eles conseguiram entregar. Com raios e explosões, e a sequência do Saitama indo para cima, e o close no punho, e a explosão que trouxe o fim do Orochi. Foi exatamente assim que eles acabaram com o Orochi na versão do anime. E o que acontece quando ele cai é que ele passa na frente dessas escrituras e a gente percebe que ele, ou a figura que representaria ele, tá ali pequenininha embaixo de um cara, de um ser humano, que aí parece o contorno do Saitama. Seria Saitama, na verdade, um deus renascido no sacrifício daquele bichinho que estava abaixo das suas pernas, segundo as escrituras antigas? Isso o anime deixa apenas implícito, muito mais implícito, na minha opinião, do que o próprio mangá, mas fica aí a curiosidade ou os comentários sobre, para quem não pegou os detalhes. E claro, eu posso estar esquecendo de outros detalhes a mais, para além da cena pós-crédito que mostra o grupo, que eu achei que o Genos estava junto porque eu viajei, mas o Genos estava lá lavando louça, sentindo a tremedeira quando o Saitama começa a destruir, inclusive, Orochi. E ele sabe, ele percebe que provavelmente é o mestre dele, só que ele acha que o Saitama foi para enfrentar os monstros e ele só queria um pouquinho de silêncio na casa. O King morrendo de medo porque ele acaba separado, ficando sozinho. Todo mundo acha que a tremedeira é a King Engine, inclusive o monstro que vai pra cima dele disfarçado do garoto. O King não sabe, não percebe, mas ele tentar dizer não, recusar, que não quer salvar, que não quer ficar com o garoto, que não é a melhor escolha, faz com que o monstro perceba, escute o King Engine e fale, nossa, ele já me percebeu, ele realmente é muito bom. O meu disfarce estava incrível, eu não consigo manter meu disfarce. E ele desfalece ali, simplesmente porque o King tem medo, mas tem uma fama absurda por causa do Saitama. Então o episódio, ele termina com esse humor, mas antes do crédito, ele termina com um corte brusco, seco. Garou continua preso e pá, acabou. É isso, não tem mais nada. Não teve uma transição, não que nenhum anime jamais tenha feito isso em nenhuma outra circunstância, principalmente numa divisão para uma parte 2 da mesma temporada. Mas se não fosse a cena pós-crédito, a finalização desse 12º episódio seria risível. É assim, caramba, do nada, não tem um trabalhinho de finalização. Eu sei que vocês tinham tempo para conseguir animar, o material reduzido e tudo e tal, mas, né, vamos fazer uma transição, um gancho mais interessante. Eles não trabalharam nisso, mas é pedir demais, talvez, frente a essa temporada, que pra mim ficou num nível 6. 4, 2, essa coisa que a galera tem colocado, eu acho que é um exagero. Eu acho que em média 6, alguns episódios lá pro 7, olha que eu não gosto de dar nota, mas na minha visão seria mais ou menos por aí. Comente aqui embaixo se você conseguiu aproveitar a temporada. Apesar de tudo eu consegui porque eu gosto da história, mas infelizmente precisei fazer várias ressalvas, o que é muito mais chato. É muito mais legal quando a gente vem aqui e pode elogiar semana a semana, porque o aproveitamento é muito melhor. Mas me conte a sua opinião sincera, sem filtro, um panorama geral, não só do último episódio, mas da temporada como um todo, e se você vai continuar assistindo em 2027, quando o One Punch Man voltar, e a gente se vê, espero inclusive, aqui neste canal, em 2026, agora, e também no próximo ano, em 2027. Com One Punch Man ou não, estarei por aqui. E a gente se vê. Tchau, tchau.